Olá pessoal, todos bem? Espero que sim. Eu sou o Guilherme e hoje a gente continua a falar a respeito de velocidade média. Hoje eu vou usar um exemplo, uma situação hipotética, porém razoável, como motivação para a gente continuar discutindo o conceito de velocidade média em uma situação real. Vamos lá. Então imaginemos um ciclista que esteja fazendo os seus exercícios, que esteja fazendo o seu treinamento diário e ele está se movimentando por uma trajetória como essa que está indicada aí para vocês. Eu peguei dois pontos hipotéticos de uma avenida em linha reta por simplicidade, por facilidade de raciocínio. Lembrando que a gente está restrito inicialmente a movimentos que acontecem em linha reta. E temos dois pontos, um ponto inicial e um ponto final, como vocês estão observando aí. De acordo com a indicação, a distância entre o ponto inicial e o ponto final, né, medido por essa linha reta, dá exatamente 3,4 km. Então, suponha que o ciclista esteja fazendo o seu treino nesse trajeto, do ponto de partida até o ponto de chegada, e considere algumas informações, algumas condições. Primeira dessas condições: a velocidade que esse ciclista está desenvolvendo ao longo de seu movimento seja de exatamente 28 km por hora, sentido desde o ponto de partida até o ponto de chegada. E considere também, por simplicidade, que o ponto zero é exatamente o ponto de partida. Então o que eu estou querendo dizer aqui é, quando eu for fazer o esboço dessa trajetória, quando eu for interpretar matematicamente esse problema, fazendo o meu esquema, fazendo o meu esboço, fazendo o meu desenho, eu vou colocar o ponto zero no ponto de partida e vou orientar positivamente no sentido do ponto de chegada. E a velocidade desse ciclista vai ser 28 km por hora, apontando para o sentido do ponto de chegada. Simplesmente isso. Depois nós vamos fazer isso em detalhes, vou escrever bonitinho e vocês vão enxergar isso melhor. E aí a gente pode perguntar duas coisas. Primeira pergunta, será que a gente consegue determinar onde que esse ciclista vai estar, conhecendo o ponto de partida, conhecendo a hora que ele saiu? Será que a gente consegue determinar onde que ele vai estar depois de 5 minutos de viagem? Depois de pedalar por 5 minutos? Intuitivamente, imaginamos que sim, mas fica a primeira pergunta. Será que a gente consegue saber onde que ele está naquele trajeto? E a segunda pergunta é, será que a gente consegue determinar o tempo de viagem até o ponto final? Será que a gente consegue saber, conhecendo o horário de partida, conhecendo a rapidez com que ele pedala, a gente consegue saber o instante que ele chega, quanto tempo que leva essa viagem dele? Então, formalizando, separando essas informações, a gente tem o valor da velocidade média, 28 km por hora. A gente tem o instante inicial, 0 minutos. Por simplicidade, tá? Por facilidade, a gente pode colocar o horário, o que foi fornecido. Como não foi fornecido nenhum, simplesmente a gente zera o nosso cronômetro no momento da partida. O instante 5 minutos eu estou chamando arbitrariamente de T5, isso é só um rótulo. T5, para mim, na minha interpretação aqui, significa tempo igual a 5 minutos, apenas isso. Posição inicial igual a 0 km, como foi indicado no enunciado. E a posição final, a posição de destino dele, 3,4 km. Então a gente vai, nesse momento, a gente vai resolver essas duas, tentar responder essas duas perguntas usando o conceito de velocidade média, que a gente já abordou, e usando toda a técnica que eu passei para vocês. Nós vamos começar fazendo um esboço da situação, representar todos os pontos de interesse e aí sim fazer as contas que nos interessam, certo? Então vamos lá. Então estamos aqui no nosso exemplo. Então está aqui representado a trajetória. Eu vou marcar as posições em quilômetros. Aqui está o zero, que é o ponto de partida. Aqui está o ponto de chegada, 3,4, como está indicado no mapa. E aí nós temos o seguinte. Sabemos que o ciclista está com uma velocidade do ponto de partida para o ponto de chegada, com valor 28 km por hora. Eu vou representar aqui, fora de escala, tá, gente? Observe a direção horizontal, sentido positivo, já que ele sai do ponto de partida e vai para o ponto de chegada. Então ele está indo para cá. E eu quero saber o seguinte, a primeira pergunta que eu preciso responder, tentar responder, né? A gente consegue saber onde que ele vai estar depois de pedalar por 5 minutos a partir daqui? Bom, eu nem sei quanto tempo que ele gasta para chegar aqui. Rigorosamente falando, pode ser para mais, pode ser para menos. Para responder isso, para eu saber essa informação, eu preciso saber quanto tempo que ele gasta para viajar. Então, se ele gasta 10 minutos para chegar aqui, em 5 minutos ele tem que estar antes. Mas se ele gasta 2 minutos para chegar aqui, em 5 minutos ele tem que estar depois. Isso não é um problema, tá? A gente consegue resolver o problema sem ter essa informação. Vou considerar que ele esteja numa posição intermediária. Então, digamos que quando o tempo for exatamente de 5 minutos, eu vou chamar isso de T5, ele vai estar nessa posição que eu estou colocando de interrogações aqui.
Essa posição de interrogações eu vou chamar de x5, que é onde que ele vai estar em 5 minutos. O que mais sabemos? Sabemos que ele começa o movimento no instante t igual a 0. 0 minutos. O cronômetro está zerado quando ele começa a se movimentar. E aqui, quando ele chega aqui, eu não sei qual instante que é esse. Eu não sei quanto tempo durou a viagem. Então eu vou botar a interrogação aqui também. Bom, então vamos tentar resolver o problema por partes. Primeiro a gente tenta resolver a primeira pergunta, depois a gente tenta resolver a segunda pergunta. A primeira pergunta é a respeito do tempo, que posição que ele vai estar depois de 5 minutos de viagem. Então, matematicamente a gente pode dizer o seguinte, olha, onde que ele vai estar quer dizer, se ele saiu da posição inicial 0 km, onde que ele vai estar quando o tempo for 5 segundos? Aqui o tempo é 0 e aqui o tempo 5 minutos, como foi informado aqui. Essas são as informações. Então, antes de fazer as informações aqui, eu vou fazer separadamente tudo bonitinho. Então, novamente, 3,4, aqui está o 0. Em 5 minutos, ele vai estar no x5, que eu não sei quanto que é. Eu sei que o tempo aqui é 5 minutos, eu sei que o tempo aqui é 0 minutos. E eu vou representar o deslocamento dele. O deslocamento dele vai ser do ponto de partida até o ponto de parada dele. Então vai ser isso aqui. Tá aqui. Esse é o que eu estou chamando de ΔX5. Por que ΔX5? Porque é o deslocamento que ele sofre do 0 aos 5 minutos. Então tá aqui. Que informação que eu conheço? Conheço a velocidade média dele, que é isso aqui. Tá? Então aqui nesse meio de caminho ele tem uma velocidade média para cá de 28 km por hora. Isso aqui foi a informação que ele nos passou. Então vamos lá, vamos aplicar a definição de velocidade média e tentar resolver esse problema, certo? Então eu vou começar aqui. Então eu sei que velocidade média é deslocamento dividido pelo intervalo de tempo correspondente. Neste caso, o intervalo de tempo é um intervalo de tempo de 5 minutos. Então aqui vai entrar o índice 5 e o tempo tem que ser o tempo correspondente de 5 minutos. Então está aqui o 5 também. Se você olhar para essa expressão, aqui vem o conhecimento matemático na realidade. Ó, o denominador disso aqui é 1. E uma forma que você tem para resolver essa conta é multiplicar cruzado. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Vou proceder dessa forma aqui. Então vai ficar velocidade média vezes o intervalo de tempo 5 é igual ao deslocamento 5. Se esse lado é igual a esse, eu posso inverter os dois. Então vai ficar deslocamento 5 é velocidade média vezes intervalo de tempo 5. Aí você vai falar assim para mim, ah, mas você não resolveu o problema. Não tem um número aí. Pois bem, gente, mas presta atenção no que está acontecendo aqui. O nosso objetivo é determinar quem é esse cara aqui, ó. E isso foi alcançado. Quer dizer, teoricamente, a gente não resolveu para este caso. A gente não sabe o valor numérico do deslocamento 5. Em outras palavras, a gente não sabe qual é o valor da posição aqui. Mas a gente sabe que, para saber onde ele está, a gente tem que multiplicar a velocidade que ele tem pelo tempo de viagem que ele nos deu. Aí a coisa faz sentido. Então, escrevendo aqui do lado, a posição que a gente quer encontrar, então, vai ser multiplicar a velocidade, que é 28 km por hora, e eu estou fazendo questão de escrever dessa forma propositalmente, é uma fração, não esqueçam disso, vezes o intervalo de tempo, que é exatamente o que você pensou, 5 minutos. Aqui vem o nosso ponto. Aqui vem o nosso ponto. Qual que é o ponto aqui? Por que eu estou chamando a atenção? Primeiro de tudo, que você tem que bater o olho aqui e se incomodar profundamente. Minutos e horas. Você nunca pode fazer conta com grandezas que estejam em unidades não compatíveis. O que eu quero dizer com isso? Se você está fazendo o cálculo com tempo, tudo que tiver tempo tem que estar na mesma unidade de medida. Ou horas, ou minutos, ou segundos, ou o que você quiser. Então aqui a gente tem horas no denominador da velocidade e minutos no tempo. A gente não pode fazer a conta desse jeito. Você tem duas opções. Ou você transforma hora para minutos, ou você transforma minutos para horas. Antes de fazer essa conta, de fazer essa conversão, eu queria retomar um pouquinho aqui a seguinte ideia. Sabemos que para achar a posição onde ele está, depois de 5 minutos de caminhada, de pedalada no caso, a gente tem que multiplicar a velocidade pelo tempo que ele viajou. Vamos pensar apenas no valor da velocidade, 28 km por hora. Pensa um pouco no significado disso. Se eu digo quilômetros por hora, em 1 hora, quanto que você acha que ele vai pedalar? 28 km. E se ele mantiver o ritmo e pedalar, ao invés de por 1 hora, por 2 horas? Quanto que você acha que ele vai pedalar? Perfeitamente, 56 km.
E se ele pedalar por 3 horas seguidas? 84 km, perfeito. Então essa que é a ideia. Quando você fala 28 km por hora, é para 1 hora. Para 2 horas você vai multiplicar por 2, para 3 horas você vai multiplicar por 3. Só que o nosso tempo não está em horas, o nosso tempo está em minutos. Daí você tem duas opções. Ou converter esses minutos para horas e fazer a conta, ou tem uma outra opção, é você transformar essa hora que está aqui embaixo em minutos e fazer o cálculo. Eu vou fazer das duas formas e a gente vai ver o que vai acontecer, beleza? Horas para minutos. Essa é a mais simples, pelo menos a conversão. Sabemos que 1 hora tem 60 minutos. Está feita a conversão. Como que a gente faz o cálculo? Volta lá na conta e onde tem horas, você vai trocar por 60 minutos. Vai ficar assim. Então, onde tinha 1 hora, eu substituí por 60 minutos. E observe que agora as unidades estão consistentes. Minutos e minutos, eu consigo fazer a conta. E como você deve estar imaginando, esse minuto aqui vai cancelar com esse minuto de baixo. Minuto dividido por minuto dá 1. E vai sumir da conta, certo? Vamos parar a conta aqui. Não vou concluir essa conta agora. Tá? Vamos para a opção 2, que é justamente converter minutos em horas. Como fazemos isso? Bom, o começo é parecido com o anterior. Sabemos que 1 hora corresponde a 60 minutos. Se temos 5 minutos, quantas horas teremos? Eu poderia botar uma interrogação, preferi um H para ficar mais simples. Pois bem, multiplicamos cruzado e o tempo que a gente busca vai ser 5 dividido por 60, que é aproximadamente 0,083 horas. Para você que tem um pouco de aversão a números, né, números decimais, isso aqui ainda é uma dízima periódica para piorar a situação, digamos assim, né? Não é um número nem um pouco bonitinho. Mas como eu já disse a vocês, não estamos preocupados com números bonitos, estamos preocupados com números que façam sentido. E esse número faz perfeitamente sentido, já que 5 minutos é bem menos do que 1 hora, não deve representar um número inteiro, deve ser uma fração. E essa fração aqui, 5 sobre 60, corresponde a 0,083, certo? Pois bem, aqui eu posso retornar ao meu problema inicial, fazer a substituição, vou até deixar indicado, e você nota que aqui também horas e horas estão todas as unidades consistentes. Hora dividido por hora vai dar 1. Você vai terminar de fazer o cálculo e vai achar o valor. Eu vou parar essa conta por aqui porque eu quero discutir com vocês a segunda pergunta que foi feita. Eu vou deixar indicado esses valores aqui, depois a gente retorna aqui e conclui a conta. Vou formalizar a conversão de unidades de tempo com vocês. E aí a gente retorna para responder a segunda pergunta que foi feita. Então, formalizando a conversão das unidades de tempo, a gente vai ter o seguinte: 1 hora corresponde a 60 minutos, cada minuto corresponde a 60 segundos, então 1 hora corresponde a 60 vezes 60, que serão 3.600 segundos. Tá? Assim sendo, se a gente quer converter 5 minutos para segundos, cada minuto tem 60 segundos, então 5 minutos serão 5 vezes 60, que vão ser 300 segundos. E finalmente, se a gente quer converter 5 minutos para horas, se 1 hora tem 60 minutos, 5 minutos correspondem a x horas ou h horas, e vai ser 5 dividido por 60, que dá aproximadamente 0,84 horas. Uma pequena observação. Note que representar 5 minutos em segundos, 300 segundos, é mais simples de compreender, é mais fácil, é mais compreensível para nós seres humanos do que compreendermos 0,084 horas. Mas existe a possibilidade, você pode escolher qual sentido de conversão que você deseja fazer, tá? Apenas cuidado com isso. Converter horas para minutos, o fator de conversão é 60. 1 hora, 60 minutos. Minutos em segundos, a mesma coisa. 1 minuto, 60 segundos. E hora e segundos, cada hora tem 3.600 segundos. Cuidado com isso, cuidado para não confundir. Muito bem, aqui então temos a representação da trajetória, né, do caminho que o ciclista está fazendo. Temos aqui o instante 5 segundos, 5 minutos, perdão, o instante que ele chega no destino dele, que ainda não sabemos, é o que vamos responder agora. A velocidade dele está representada aqui, 28 km por hora, e eu vou representar o deslocamento total dele agora, né, que é desde o ponto de partida até o ponto de chegada. Então vai ser algo mais ou menos assim. Então tá aqui o deslocamento, que eu vou botar o índice T aqui para indicar como deslocamento total. Pois bem, como que a gente resolve este problema então? Só para relembrar, prever aqui para a gente não se perder, a segunda pergunta é: quanto tempo
é gasto na viagem total. Lembrando que foi dado, é informação conhecida, que a posição inicial dele é 0, ou seja, ele saiu daqui. A posição final dele é 3,4 km e a velocidade que ele desloca tem valor 28 km por hora. Sabemos também que a hora de início de viagem dele é 0 minutos. Pois bem, vamos usar a definição de velocidade média e calcular esse valor. Vai ficar. Então, a velocidade média vai ser o deslocamento total dele dividido pelo tempo total que ele gastou. Sabemos a hora de início, mas não sabemos a hora de fim. Lembre que intervalo de tempo é sempre instante final menos instante inicial. Então, o fato de ter zero ser zero apenas nos facilita, porque o valor que encontrarmos aqui já vai ser a hora final. Mas rigorosamente, por definição, aqui é o intervalo de tempo, é a hora final menos hora inicial. Não se esqueça disso. Pois bem, temos a velocidade, temos o deslocamento, temos o tempo. Desejamos saber o tempo de viagem, então eu vou usar a mesma estratégia que eu comecei usando no outro exercício, no outro exemplo. Vou multiplicar isso aqui cruzado e vou escrever velocidade média vezes tempo vai me dar o deslocamento total. Agora observe que o que eu quero responder é qual que é o tempo gasto. Eu quero saber isso aqui. Para saber isso, essa velocidade média aqui que está multiplicando, eu vou passar dividindo para o outro lado. Tá? Essa é uma das formas de você pensar. Tá? Você tem formalmente algo um pouquinho mais rebuscado do que isso. Você está invertendo a operação. Se a operação é de multiplicação, você inverter a operação significa você dividir do outro lado. Tá? Uma hora, caso seja necessário e alguém desejar, eu posso mostrar detalhadamente como se faz isso. Então, concluímos que o tempo de viagem vai ser o deslocamento que ele sofre dividido pela velocidade média que ele possui. Escrevendo os valores que a gente tem aqui, a gente vai ter o seguinte: deslocamento total é posição final menos posição inicial. Vamos fazer aqui em cima separadamente. Deslocamento total é posição final menos posição inicial. Posição final é 3,4 km. Posição inicial é 0, consequentemente o deslocamento total é 3,4 km. Então vai ficar 3,4 km divididos por 28 km por hora. Então veja, em princípio não há inconsistência nenhuma aqui, já que quilômetros no numerador, quilômetros no denominador, está tudo certo, você pode permanecer. Porém, quando você vai fazer essa divisão, lembra aqui, né, divisão de fração, conserva a primeira, multiplica pelo inverso a segunda, quilômetro cancela com quilômetro e sobra a hora aqui no final. Quem tiver dúvida e quiser mais explicações detalhadas, me informe que eu posso explicar isso detalhadamente depois. Não é o nosso objetivo aqui agora. Então, quando eu faço essa conta aqui, ó, do jeito que está aqui, eu vou ter 3,4 divididos por 28 e o resultado vai ser dado em horas. Tá errado? Não tá errado não, nem um pouco errado. Só que pensa comigo, fazer essa conta aqui não é algo exatamente trivial. Não é uma conta exatamente tranquila de ser feita, principalmente na mão, né? O problema disso, no primeiro momento, é a conveniência, o conforto que você tenha para poder fazer esse cálculo. Existe alguma alternativa, algo que a gente possa fazer para poder contornar esse problema? Sim, existe. Que é, ao invés de fazer o cálculo com esse sistema de unidades que está aqui, converter para um sistema de unidades que seja possivelmente mais simples. E uma das formas que eu vou tentar fazer, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, é transformar tudo isso aqui em unidades do sistema internacional para que seja mais simples ou que, pelo menos, a chance desse tipo de coisa acontecer aqui se reduza em boa parte dos casos. Tá? É uma ferramenta extremamente importante e em muitos problemas é mais conveniente você converter o valor das unidades para o sistema internacional e resolver do que tentar resolver do jeito que está aqui. Então vamos lá, como que eu faço isso? Então vamos lá. Converter para a unidade do SI, o meu deslocamento, que é 3,4 quilômetros, eu tenho que escrever isso em metros. Como que eu posso fazer isso? Caso você tenha dificuldades, recomendo que você volte na aula sobre sistema de unidade de medida e múltiplos e submúltiplos. Eu vou usar aquela tabela que tem lá para poder resolver esse problema de forma simples. Então eu tenho 3,4 quilômetros. O quilo do quilômetro está representado pela letra K. Essa letra K sabemos que corresponde a 10 elevado a 3. Então, ao invés de escrever quilo, esse K, eu vou substituir esse K pela potência 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que 1000. Então vai ficar 3,4 vezes 10 elevado a 3 metros. Tá aí, tá convertido. E para converter velocidade, como que a gente faz isso? Como a unidade de medida da velocidade ela é composta de duas outras unidades de medida, a de deslocamento e a de tempo, a gente pode fazer essa conversão de algumas formas diferentes. Uma delas é apenas converter o deslocamento, outra delas é apenas converter o tempo, e a última delas, que é o que é feito na maior parte dos casos, e que também vai ser a nossa ênfase aqui, converter os dois, tanto a unidade de deslocamento quanto a unidade de tempo.
Então, o processo que eu vou mostrar para vocês aqui, que pode ser um pouco longo e até um pouco cansativo, ele tem um objetivo fundamental, que é mostrar para vocês cada uma dessas 3 formas de conversão e qual que é a consequência disso. Tá? Isso vai trazer uma consequência prática muito importante. Então vamos ver como que a gente faz conversão de unidade de velocidade. A gente tem 3 formas de fazer, eu vou mostrar cada uma delas aqui para vocês. Então vamos lá. Eu tenho um intervalo de tempo, que para ser calculado eu devo fazer 3,4 km dividido por 28 km por hora. Então, meu foco vai ser converter esse cara aqui, tá? Então vamos lá. Então, primeira opção, converter apenas o deslocamento. Converter apenas o deslocamento, a gente teria, vamos lá, a minha velocidade média é 28 km por hora. Então, converter apenas o deslocamento é converter só essa parte aqui de cima, ó, só esse numerador. Então, vai ficar 28, nota que eu não vou mexer no 28, e aqui eu vou usar aquela estratégia que eu falei para vocês. O K do quilo significa potência de 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que 1000. Então, eu vou trocar o K, no lugar do K eu vou escrever 1000, no lugar do K eu vou escrever 10 elevado a 3 metros por hora. Tá feita a conversão, tá aí. E se eu quiser usar isso na hora de resolver meu problema aqui que eu escrevi anteriormente, né? Só pra gente relembrar, só para deixar como a gente tinha feito, isso aqui é 3,4 vezes 10 a 3 metros, dividido por 28 km por hora. Então, reescrevendo aqui, vai ficar assim, ó, 3,4 vezes 10 elevado a 3, divididos por 28 vezes 10 elevado a 3 metros, vamos colocar metros por hora. Para esse caso específico, para esse problema específico aqui, ó, você observa que não foi uma estratégia que ajudou muito. O 10 elevado a 3 vai cortar com 10 elevado a 3, metros vai cortar com metros, vai sobrar horas aqui. Então, isso não é muita vantagem nesse caso, mas pode ser que algum problema, essa tática seja uma tática que funcione, que facilite a sua vida, facilite seus cálculos. Vamos para a segunda opção, para a segunda possibilidade, que é, ver aqui, converter apenas o tempo. Converter apenas o tempo foi o que a gente fez no exercício anterior. A gente converteu o tempo para poder fazer o cálculo necessário. No caso ali, saber o lugar que ele ia chegar. A gente converteu simplesmente o tempo, transformamos horas para minutos, minutos para horas. Não concluímos as contas, mas o que a gente fez foi exatamente isso. Então vamos relembrar e indicar aqui. Então a gente tem aqui que 1 hora corresponde a 60 minutos. Então onde tem horas a gente pode escrever 60 minutos e fazer o cálculo. E aí a gente vai achar o tempo de viagem em minutos. Então como que vai ficar nesse exemplo aqui? Então o tempo total vai ser 3,4 km divididos por 28 km divididos por 60 minutos. Como que faz essa conta? Isso aqui vai ser uma divisão de fração, você conserva a primeira, que no caso é o 3,4, e vai multiplicar pelo inverso da segunda, que é 60 dividido por 28. Aqui já estou escrevendo direto, tá, gente? 1 hora sabemos que tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos, então 1 hora vai ter 3.600 segundos. Então no nosso cálculo ficaria assim. Tá? A terceira forma de fazer, a terceira opção que você tem, a primeira está aqui. Converter apenas o deslocamento, a segunda está aqui, que é converter apenas o tempo, que foi o que nós fizemos. E agora nós vamos falar da terceira forma delas, que é converter exatamente o deslocamento e o tempo. Então o que nós vamos fazer? As duas coisas que a gente fez anteriormente, só que nós vamos fazer isso simultaneamente, tá? Nós vamos fazer isso ao mesmo tempo. Então a gente vai converter o deslocamento e o tempo. Nós vamos converter os dois, deslocamento e o tempo. Então vamos à nossa velocidade. Presta atenção na estratégia aqui. A estratégia é mexer apenas na unidade de medida. Eu vou deixar o 28 quietinho no canto dele, não vou mexer com ele, vou converter apenas a unidade de medida. Vou começar alterando o numerador, que é o deslocamento, e vou em seguida alterar o denominador, que é o tempo. Então eu vou fazer isso passo a passo, acompanhe. 28 permanece aqui. Passar quilômetro para metro já vimos. O K do quilo é a potência de 10 elevado a 3, que é a mesma coisa que 1000 metros. E o metro está aqui. Troquei o K pelo 1000. Está aqui. E 1 hora, nós já vimos que 1 hora tem 3.600 segundos. Então 1 hora eu vou trocar por 3.600 segundos. Aqui vem o pulo do gato. Observa essa conta aqui. Ó. Eu posso sair cortando zero e tudo mais. Inclusive vou fazer isso, né? Posso tirar esse zero com esse zero com esse. Que vai me levar, observa bem, o 28 está aqui quietinho, eu não encostei nele. Isso vai me levar
10 dividido por 36 metros por segundo. Tecnicamente, a conversão já está concluída. Observa que já chegamos no sistema de unidades que nos interessa, que é metros por segundo. Só que esse número aqui não está muito legal. Então, como é que a gente vai fazer? Aqui vem um truque interessante. Olha apenas aqui, ó. Olha apenas para esse cara. Eu posso dividir em cima e embaixo pelo mesmo número que a fração se mantém a mesma. Então, eu posso dividir em cima e embaixo por 10. 10 dividido por 10 dá 1. 36 dividido por 10 dá 3,6. Se você já viu isso em algum momento, não é à toa. Então, vai ficar como? 28 vezes 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Então, isso aqui a gente pode simplesmente, isso aqui é uma multiplicação de fração, né? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador, vai ficar 28 dividido por 3,6. 28 dividido por 3,6 metros por segundo. Aqui está o ponto-chave. Então, de onde nós saímos? Nós saímos daqui, fizemos todo esse caminho para chegar aqui. E qual que é a conclusão que a gente tira? Observa que surgiu nessa brincadeira um fator 3,6. E ele não é à toa. Esse fator ele aparece da conversão simultânea de deslocamento de quilômetros em metros e horas em segundos. E isso nos leva à seguinte conclusão. Toda vez que você estiver convertendo de quilômetro por hora para metro por segundo ou de metro por segundo para quilômetro por hora, esse fator 3,6 vai aparecer. E aí vale o maior destaque, tá? Eu vou reforçar isso muito com vocês. Esse fator de 3,6 só vai aparecer se for de conversão de velocidade e se essa conversão for de quilômetro por hora para metro por segundo ou metro por segundo para quilômetro por hora. Qualquer outro caso, você vai ter que usar uma das duas estratégias anteriores. Você vai ter que converter separadamente. Se for quilômetro por hora para metro por segundo ou metro por segundo para quilômetro por hora, aí sim você pode usar essa estratégia aqui. Nos próximos exemplos, talvez no primeiro ou no segundo, eu ainda faça essa conta aqui, toda detalhada como eu mostrei aqui para vocês, mas com o objetivo de mostrar a ideia, qual que é o raciocínio que está por trás do que está acontecendo. A partir de um certo momento, eu vou usar simplesmente esse resultado aqui, ó, do fator 3,6. Então fique atento para poder identificar corretamente qual que é o caso que você vai usar o fator 3,6, qual que é a situação e qual a estratégia que você vai usar, se é converter só o deslocamento, só o tempo ou ambos, usando essa técnica ou usando qualquer outro método. Então, a gente percebeu o seguinte, no fim das contas, naturalmente vai aparecer um fator 3,6. Isso é algo natural, justamente porque você está convertendo quilômetros para metros e horas para segundos. Então, quando você faz a simplificação, naturalmente isso acontece. Agora, o que você tem que estar atento, que você não pode confundir nem esquecer de jeito nenhum, é que isso só vale se você estiver falando de conversão de velocidade que esteja em quilômetros por hora para metros por segundo, ou o contrário. Quaisquer outras unidades, você vai ter que fazer a conversão 1 a 1. Primeiro você converte a deslocamento, depois você converte a unidade de tempo. Só vale você usar o fator 3,6 se você tiver quilômetros por hora e quiser passar para metros por segundo ou o inverso. Então, de maneira genérica, o que a gente tem é, para converter de quilômetro por hora para metros por segundo, você vai dividir por 3,6 e se você quiser o caminho inverso, você vai fazer a operação inversa, que é multiplicar por 3,6. Então, reforçando, de quilômetro por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Caminho contrário, multiplica-se por 3,6. E voltando então ao nosso problema, a gente pode responder agora as perguntas que foram colocadas inicialmente. Será que a gente consegue determinar onde o ciclista vai estar depois de 5 minutos de viagem? A resposta é sim, e nós vamos ver as contas agora de exatamente como encontrar, como determinar essa posição. E será que a gente consegue determinar o tempo de viagem até o ponto final? A resposta também é sim, e veremos logo em seguida como fazer isso. Pois bem, então qual que é a conclusão que a gente chega no final dessa brincadeira toda, né? Discutimos todas essas conversões de unidade de medida e agora a gente precisa responder a pergunta, a gente tem que definir em valores numéricos para responder esse problema, né? Afinal de contas, qual a posição que o ciclista estava após 5 minutos de pedalada e também saber quanto tempo durou a viagem dele do ponto de partida até o ponto de chegada. Então a gente vai retomar agora o raciocínio. Então tá aqui a nossa representação, ponto de partida, ponto de chegada, 5 minutos onde que ele estava, qual que é o tempo de viagem, tá tudo
condensado nessa representação gráfica, apenas retomando o que fizemos, né? Posição de 5 minutos está aqui, deslocamento até 5 minutos está representado com esse índice 5 aqui, e ΔT5 quer dizer o intervalo de tempo até 5, né? De 0 até 5. Então, a gente tem que o deslocamento vai ser velocidade média vezes o tempo de viagem, 28 km por hora vezes 5 minutos. Vimos que temos duas possibilidades para poder fazer a conta. A primeira delas está aqui, 28 km, 1 hora eu estou transformando em minutos. E você observa que minutos com minutos vai se cancelar. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. E aí, minutos cancela com minutos. E a gente fica com essa continha aqui. Essa conta aqui vai dar aproximadamente 2,33 km. Se a gente escolher o outro caminho, então a gente vai ter aqui o deslocamento, vai ser 28 km por hora vezes 0,083 horas. E aí a gente tem horas no numerador, horas no denominador, você multiplica e quando você faz a conta você vai observar que vai dar também os mesmos 2,33 km. Chamando a atenção aqui para um resultado importante que foi antes mesmo dessa conta ser feita, né? Já mencionei, vale reforçar, o que a gente está tirando de informação crucial aqui, ó, é exatamente esse comportamento. O deslocamento pode ser escrito como a velocidade que ele desenvolveu vezes o tempo de viagem. Isso é um resultado importante, vamos voltar nisso aqui mais para frente. Pois bem, e a segunda pergunta, que é quanto tempo que durou a viagem? Como que a gente pode responder isso? Então a gente quer saber qual é o tempo final da viagem, sabendo que o instante inicial foi 0 minutos, a gente sabe também que a posição inicial é 0 km, a gente sabe que a posição final é 3,4 km, e a gente sabe que a velocidade média é 28 km por hora. Então vimos nessa última abordagem como converter essa velocidade média para resolver essa pergunta aqui. Então, só reconstruindo aqui a solução. Então aqui, pensando no segundo problema, né, que é saber quanto tempo que durou a viagem, a gente sabe que a velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo, né, passando aqui multiplicando o cruzado, velocidade média vezes o tempo vai te dar o deslocamento. Esse é o resultado onde nós chegamos no primeiro exercício, inclusive poderíamos ter começado o exercício daqui, tá? E como eu quero determinar o tempo, pego a velocidade média que está aqui multiplicando, passo para o outro lado dividindo, então eu tenho que o intervalo de tempo é deslocamento dividido pela velocidade média. E aqui a gente se deparou com a questão da conversão de unidade de medida. Eu fiz 3 tipos de conversão de unidade aqui. Vou indicar as 3 e a gente vai resolver usando as 3, tá? No caso de uma aplicação real, você precisa fazer com as 3? Não há essa necessidade. Você vai escolher aquela que é melhor, mais interessante. Então eu mostrei as 3 aqui. Você vai escolher a que é mais interessante para você utilizar. Então uma possibilidade que eu tenho é essa daqui. Vai ser o deslocamento 3,4 vezes 10 elevado a 3 metros, dividido por 28 vezes 10 a 3 metros por hora, que foi converter a unidade de deslocamento. Fazendo esse cálculo aqui, você vai observar, fazendo esse cálculo, isso aqui vai dar aproximadamente 0,12 horas. Depois a gente discute essa interpretação, mas fica evidente que não é, das alternativas das melhores, né? Vamos lá. Segunda possibilidade é você converter o tempo de horas para minutos. É uma outra possibilidade. E aí a gente vai ter isso aqui. Por questão de simplicidade, você pode dividir, né, 28 por 60 primeiro e depois você faz a divisão, tá? Mas, enfim, aí é questão de critério pessoal. E isso aqui vai dar 7,29 minutos aproximadamente, certo? Uma observação importante, 0,29 minutos não quer dizer 29 segundos não, tá? Lembra que cada minuto tem 60 segundos. Então aqui eu tenho 29 centésimos de minuto. Então eu tenho que pegar 0,29 e multiplicar por 60 para saber quantos segundos que isso aqui vai dar. Tá? Só cuidado com esse detalhe. E finalmente, a terceira possibilidade é converter a velocidade. E aí eu vou passar, evidentemente, o deslocamento para metros. Vou passar o deslocamento para metros e o tempo para segundos, fazer os dois ao mesmo tempo e a gente vai ter isso daqui. Deslocamento em metros.
e a velocidade já convertida em metros por segundo vai ficar aproximadamente 7,77 metros por segundo. E fazendo essa conta, você já observa aqui ó, que o metro corta com metro, e a gente consegue fazer essa continha aqui e vai dar exatamente a resposta em segundos. E aí, finalmente, a gente encontra a resposta então em segundos, deu 437,58 segundos. Então, vamos lá. Aí você se depara com alguma coisa, com um resultado como esse, e tem a sensação de que tem algo estranho. O que está estranho? Está estranho que cada uma das possibilidades, a unidade de medida do tempo é apenas uma única, como de fato deve ser. Você fazer contas, você só pode fazer contas se você estiver usando o mesmo sistema de unidades. Então a tua resposta aqui está 0,12 horas. Só que você pode se perguntar, tá, mas o que isso significa? Meu relógio não marca 0,12 horas, meu relógio marca horas inteiras. Menos que uma hora eu marco minutos, menos do que um minuto eu marco segundos. Como é que eu faço isso? Se eu tenho um valor menor do que horas, obviamente isso aqui pode ser convertido para minutos. Mas como que eu posso converter isso para minutos? A gente já fez isso, vamos relembrar. Se eu tenho uma hora, eu sei que uma hora corresponde a 60 minutos. Se eu sei que uma hora corresponde a 60 minutos, então 0,12 horas vai corresponder a uma certa quantidade de minutos. Tá? Então a gente monta aqui, vou montar aqui do lado só para deixar indicado. E quando você fizer esse cálculo, não é por acaso, você vai encontrar exatamente algo próximo de 7,2 minutos, que é a resposta que você encontrou aqui, porque você fez o cálculo usando o tempo em minutos. Mas ainda assim você pode ter uma dúvida e falar o seguinte, ok, 7 minutos eu entendo, são 7 minutos. Meu relógio marca 7 minutos. Mas 0,29 minutos, isso corresponde ao quê? Qual o significado dessa informação? Bom, então se os 7 minutos você já entendeu que são minutos completos, resta você saber quantos segundos correspondem a 0,29. Qual que é o raciocínio? O mesmo anterior, só que você vai fazer a correlação entre minutos e segundos. Então, se eu sei que 1 minuto tem 60 segundos, então 0,29 minutos vai corresponder, chamar isso aqui de S, tá? Você pode usar a letra que você quiser. Você vai fazer esse cálculo aqui, você vai achar exatamente essa quantidade de S aqui. Fazendo o cálculo rapidinho, tá? Fazendo o cálculo rapidinho, você consegue perceber que esse S vai dar exatamente 17,4 segundos. Então, uma outra forma de você responder isso daqui é dizer que o tempo de viagem foram 7 minutos e 17,4 segundos. Uma outra forma de você representar esse tempo de viagem. Tá, mas e esse último aqui? Os meus 17,4 segundos não tem nada a ver com 437 segundos que eu encontrei aqui. Claro que não, porque esses 437 segundos se refere à viagem inteira. Então, desde o ponto de partida até o ponto de chegada, ele gastou 437 segundos. Se eu desejo saber essa resposta em minutos e segundos, horas, minutos e segundos, eu vou fazer exatamente o inverso do que eu fiz no cálculo anterior. E aqui então vai ficar, eu sei que 1 minuto corresponde a 60 segundos, mas eu tenho 437,58 segundos. Isso aqui vai me dar quantos minutos? Tá? M vai te dar exatamente 437,58 dividido por 60. E aí você faz esse cálculo aqui, você faz essa conta e você vai encontrar exatamente algo como 7 minutos e 17,4 segundos. É o que é esperado que você encontrar. Então, no final das contas, de forma resumida, a gente consegue entender que é possível sim determinar a posição do móvel para cada instante de tempo de interesse. Então note, se você sabe o ponto de partida e a hora da partida, conhecendo a velocidade você consegue estimar, você consegue saber onde que o móvel vai estar após um certo tempo de viagem. Você consegue, sabendo apenas as condições iniciais, mapear ou prever as posições futuras daquele objeto. Claro, estamos tratando aqui, por enquanto, estaremos tratando de movimentos em linha reta. Mas veja como que isso já é bastante informação. Conhecendo apenas as condições iniciais e a velocidade, e a gente consegue determinar onde que esse objeto pode estar, a depender do instante de tempo que a gente queira. E também note que, se a gente conhece as condições iniciais, a gente conhece a rapidez, a gente consegue determinar também o tempo que se gasta até chegar num determinado ponto. Então, com isso, a gente consegue determinar, estimar, calcular qual o instante de tempo, qual que é o horário, qual que é o exato instante em que o móvel vai estar ocupando uma determinada posição, conhecendo as condições iniciais e conhecendo a rapidez com que ele se desloca. Então, de maneira geral, vale a pena chamar atenção para algumas coisas aqui. Primeira delas,
Sempre, em todos os casos, esteja extremamente atento às unidades de medida que foram utilizadas no problema. Como a gente viu aqui, você tem diversas possibilidades de conversão de unidades de medida. Até por isso que eu estou deixando para resolver esses casos de conversão de unidade agora, ao invés de fazer exercícios à parte. Caso você tenha dúvidas, retorne na aula de unidades de medida para você compreender um pouco melhor sobre sistema internacional. O sistema internacional, em muitos casos, na maior parte dos casos, vai ser utilizado. Porém, ele não é obrigatório em todos eles. Em termos de questão de prova, em termos de exercícios que você precisa fazer, técnica para resolver questões de prova, restrinja-se sempre a que o enunciado está pedindo. Muitos enunciados não mencionam qual sistema de unidades você deve utilizar. Nesse caso, você está livre para usar o que você quiser. Caso ele mencione, caso ele especifique, use o que ele está especificando, dando preferência, claro, para o sistema internacional. Então, esteja atento às unidades de medida que vão aparecer no problema que você está resolvendo. Às vezes, a escolha de qual conversão fazer define se é muito mais simples ou mais complicado é o tipo de conta que você vai fazer. O contexto que você estiver trabalhando é que vai te dizer, que vai sinalizar qual que é a conveniência do que você deve utilizar. Converter tanto o deslocamento quanto o tempo, apenas o deslocamento, apenas o tempo, enfim. Fique atento a isso. Finalmente, eu não posso deixar de reforçar isso mais uma vez. Vou insistir. O fator 3,6 só deve ser utilizado se for conversão de velocidade de km por hora para metros por segundo e o contrário. Nunca utilize esse fator para converter outras grandezas, distância, deslocamento, aceleração, força. Nunca utilize para outra grandeza, apenas para conversão de unidades de velocidade. E a segunda restrição, apenas para conversão de km por hora e metros por segundo. Se for qualquer outro sistema, não use esse fator. Por isso, mais uma vez, por isso que eu mostrei as contas para vocês, como eu fiz hoje. Tem dúvida, depois você volta, olha com os detalhes. Recomendo que você refaça essas contas. Recomendo que quando você se deparar com uma unidade de velocidade, repita o procedimento que eu fiz aqui. Algumas vezes, 2, 3 vezes talvez, até você pegar a mão de fazer a conversão. Para aí sim você ter segurança e utilizar o fator 3,6. Então, muita atenção para esse detalhe. Esse talvez seja o mais importante de todos. Então, a gente falou hoje de conversão de unidade de tempo e conversão de unidade de velocidade. Vimos as várias possibilidades de conversão, tanto de tempo quanto de velocidade. Vimos o uso do fator 3,6, que eu já chamei a atenção. Vimos também como determinar o tempo de viagem conhecendo as condições iniciais e a rapidez e a velocidade. Vimos também como determinar a posição do móvel em um determinado instante conhecendo a velocidade e as condições iniciais. Posteriormente, eu vou trazer alguns exercícios aqui para a gente praticar, resolver, discutir algumas questões importantes com vocês. Tá certo? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Um forte abraço a todos e cuidem-se bem.